Boa tarde, está entrando no ar o programa Amor Pet, aqui na Vale TV, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga e São Leopoldo. O programa Amor Pet de hoje vai entrevistar duas pessoas que fazem parte da história desse programa, antes mesmo dele existir. Eles são um pouco acanhados, não gostam de falar muito, mas a gente vai ajeitando e eles vão falando e se sentindo à vontade. Tenho o prazer de receber hoje aqui o Aurélio Decker e o Rafael Decker, que além de ser o meu pai e o meu irmão, trabalham aqui na Vale TV também. Sejam bem-vindos ao programa Amor Pet. Olá, é um prazer estar com vocês. Vocês não imaginam o tamanho do meu orgulho de estar com meus dois filhos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Jornalístico. Ah, não, agora mudou um pouco. Agora é em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Jornalístico. Voltamos. É uma satisfação, Ju, muito obrigado. E vamos lá. Estamos representando apenas uma parte dos filhos, né? Ah, não, se fosse a turma inteira, o estúdio é pequeno daí. Não cabe. Embora o estúdio da Vale aqui seja enorme, mas não, eu acho que não caberia todos, né? Não caberia. Mas no coração eles cabem. Todos eles. Bom, eu trouxe aqui um registro. Deixa eu ver qual é a minha câmera. Nós estamos muito finos, tem 4 câmeras aqui, eu não sei para qual olhar. Nós temos aqui hoje um livro e ele tem aqui uma parte da história do nosso convívio com os animais, da nossa família toda, e ele tem belos registros aqui. Esse livro é de que ano mesmo? Deixa eu conferir aqui. 2004, por aí. E ele tem relato de 7 anos de sítio. 7 anos de sítio. 7 anos de sítio. Uma breve parte da história, para quem não lembra. Em 97, começou então essa nossa, como é que se diz? O êxodo rural, daí tem quando volta para trás, como é que a gente diz? Não, se não é êxodo, é retorno? Porque a gente vive essa história do êxodo rural, né? Eu falo muito nos programas também, das famílias que saíram do interior e foram morar na cidade. E isso que aconteceu com a família Decker, a primeira geração atrás, que eu digo, que vocês eram de Taquara, da Figueira, né? E aí vieram para Novo Hamburgo. A família da mãe também, Dona Rose, beijo, mãe. Vieram também do interior de Santo Ângelo para a cidade. Isso. Trabalharam aqui, se estabeleceram, criaram suas famílias, isso assim como acontece em Novo Hamburgo até hoje. E então a gente ouviu falar durante toda a nossa vida do êxodo rural, das famílias que saem da agricultura, né, e vêm para a cidade. E no nosso caso, em 97, houve um regresso, então, né? É isso que eu não sei dizer qual que é o nome. Movimento contrário, sei então lá. Nós, de uma outra forma, né, voltamos para o campo. Em 97, quando depois que tu te aposentou, né, Lelim? 97. Eu pretendia, né? Foi uma tentativa. Mas daí eu fazia assim, eu ficava 2 dias em Novo Hamburgo, nós tínhamos a Folha de Novo Hamburgo. Mas isso depois de um tempo, Tu até por um tempo conseguiu ficar parado, né? Consegui um ano e meio. Eu digo ficar 1 ano e meio sitiado. No sítio, vendendo milho. Bom, e depois então nós ficamos vários anos lá, mas eu vinha 2 dias por semana e ficava 5 dias no sítio. Aconteceu de eu tirar leite de manhã, várias vezes, 6 horas da manhã tirar leite, e às 6 da tarde eu começava a fazer a capa do jornal, que era uma atividade um pouco diferente, né? E é curioso, né? Porque não é muito comum, né? Puxa, parece que nada não. comum. Isso já é, desculpa, Ju, bom, ela é a âncora, mas Imagina, agora o trio não, aqui o negócio aqui vai ser quero hoje... Só ver. Essa questão das multitarefas, né? Lembra que nós ouvíamos também antigamente que a pessoa tinha que ser boa numa coisa só e saber tudo sobre aquilo. E o mundo descaracterizou isso hoje em dia. Hoje o profissional que não souber jogar em todas as áreas,
Ele né? fica para trás? Ele fica para trás e Tem isso que já é uma especializar certa... em generalidades. Isso, um especialista em E generalidades. saber um pouco de cada, mesmo que for especialista em um assunto. Claro, É. mas tem que... Dominar outros. Eu quero te perguntar, Aurélio Decker, sobre... Aí eu tô nervoso, eu fico empenhado assim para falar. Calma, tá tudo Não certo. pode me dar por escrito a pergunta, daí amanhã eu respondo. Quando vocês tomaram a decisão de ir morar no sítio, quantos animais vocês compraram? Assim, por cima. Tirando os Variedade, tirando nós, né, que já estava lá. E variedade. Assim, mais ou menos quantos e variedades? Vamos lá. Nós visitamos lá um colono que estava se mudando, ele estava fazendo o contrário, ele estava indo para Torres. Dando graças a Deus. Estava fechando o sítio lá, não queria. Então eu fui lá com a Rose, com a mãe Sim. dele e tal, e olhamos aqui e tal. A ideia era comprar 2 ou 3 galinhas e tal. Aí a Rose já gostou. Não, mas aquele pintinho lá também tem que levar. Bom, eu disse pro cara assim, vamos simplificar. Quanto custa todo esse teu galinheiro, com tudo que tiver aí dentro? O galinheiro enorme, tinha pato, tinha ganso, tinha pintinho. Marreco. Tinha mais ou menos em torno de 100 bichinhos desses. E ele deu um preço lá, eu achei que era possível e tal. Tá bom, vamos levar. Aí, credo, compramos um caminhão de bichinho e coisa e tal. Então foi assim, né? Chegamos no sítio e aí as crianças vibraram, porque, nossa, tinha pintinho, tinha gansinho, tinha tudo. Então, mas foi o primeiro contato com quantidade, assim, né? Com quantidade. O primeiro eram aves, era pato, era Isso. ganso, era marreco. Eu acho que eram 100 galinha, o total. pintinho. Isso. E Em torno de tudo. E depois vocês foram... Daí teve boizinho, os cavalos já tinha, o PIB Amazonas. Nós compramos um pouquinho antes de morar, de ir para o sítio. Né? Nós tínhamos uma casinha na praia, um chalé. Então a gente ia para lá em fim de semana. E já compramos, então, uma égua e um cavalinho que recém tinha nascido. PIB. Amazonas e o PIB. Então, aí no sítio, credo, Copa do Mundo, né? Levamos eles para o sítio. Depois veio o E bicho. aí depois veio, então, os galinheiros e tal. Cachorro, né? Cachorro e gato já foi junto daqui, né? Sim. Já foi junto já comigo com o fazia Rafa. parte da família. Aí entrou aquela situação, vou me metendo, Vai, vamos embora. agora, Eu vai, me lembrei vai. que entrou aquela parte assim, então o pai com o espírito de liderança, um gestor, né, de uma empresa grande por muitos anos, e uma propriedade rural é uma empresa, né, gerida pela família, e são muitas tarefas, né, desde cortar grama, é igual a cuidar de uma casa, mas agora imagina Só uma que casa gigante. enorme. Então tinha essa gestão, né? Então Tinha acontecia 17 hectares, essa era grande. gestão. Era grande. A mãe, com todo o seu conhecimento e toda a paciência e amor e calma para lidar com os animais, que é daí que vem a nossa vertente também. Né? A mãe, ela é aquela mulher do interior que se criou no mato, como ela mesma disse, foi conhecer geladeira com 15 anos, né, mãe? E então ela se criou no meio dos bichos. Então, o que ela sabia, né, pai, de tudo. Não, eu sabia. Deixa eu Ela dizer uma sabia coisa tudo. ligeira. Quando eu pegava a enxada, ela disse, para, não vai encapinar. Porque eu cortava chá, eu cortava tudo que é coisa que não devia. E quando plantava, Quando um dia ele plantava fez também. uma roça de pepino e ficou todo orgulhoso. Chamou ela lá, vem aqui ver o que eu fiz. E aí, quando ela chegou e olhou e disse, tá bonito. Mas Isso não é pepino? O que nós vamos fazer com tanto porongo? Eu plantei porongo. Eu ia abrir uma farm, eu ia ficar ali. Se o chimarrão explodisse no planeta Terra, eu ia ficar ali. Ela disse, tu plantou porongo. Bom, então é interessante que, de novo, falando sobre a Dona Rose, e aí eu peguei isso dela. Mais do que esses dois aqui, ó. Sim. Eu aprendi, claro, não estou dizendo, ai, como ele sabe, mas aprender a identificar a planta pela folha. Desde pequitinha, como a gente fala, né? Quando nasce, às vezes, conforme sai o talinho e abre uma folhinha com a mãe, eu me engano. andando, e ela dizia, isso é isso, Eu ela me comia, engano. isso aqui é caruru, comia. Ela ia lá, pegava e tinha as plantas que não se falava em punks na época, né? Não. Que são hoje as plantas alimentícias não convencionais. convencionais. Então a mãe ela comia as plantinhas, levava para o almoço, aí chegava no galpão, aí aquele ali sempre para lá e para cá, e inquieto, como sempre. E, né, e a coisa andou, né, Ju? E o sítio, a nossa vivência daí, tu com os bichinhos daí. A Ju Sim. ficou, na verdade, assim, a Ju foi mais pra parte dos bichos, né? Sim. As galinhas tinham nome Nossa, e tal. Eu tive a época do gaúcho lá, de laçar e rodeio. Eu vou contar para vocês, não sei se o Rafa já contou aqui, o apelido do Rafa lá na praia era Gaudério. Não, Gaudério. não É era? o gauchão. Ainda é, no Ainda caso. é. Ainda é. Pergunta Gaudério. Rafael Decker lá. Ainda é. Ele laçava, ele era ginete, fazia participar de gineteada, Deus o livre.
Cuidava dos cavalos no galpão dos fundos. Foi tinha o diplomado galpão dos gaúcho. fundos, Sim. ia para os rodeios, dormia embaixo do caminhão. E E sempre ligado à agricultura, me permite. Sempre. Porque lá na praia, em especial, assim como aqui, os agricultores, né, o pessoal esse de CTG e tal, eles têm cavalo e geralmente eles têm na casa deles. É diferente de Novo Hamburgo, por exemplo, o cara mora no centro e tem um cavalo de final de semana. Lá o cavalo faz parte da vida deles. Ontem nós estávamos entrevistando lá no Parcão, e aí chegou o professor Udo e tal, e aí eu vi os cavalos e eu me lembrei disso, mas eu não queria me meter na matéria dela. Que a vivência com o bichinho, né, que é falando sobre maus tratos. Isso. Que eu sempre disse lá, os cavalos vivem melhor do que muitas crianças nesse país. Eles têm uma cocheira desse tamanho, com serragem, com água, enfim, é um membro da família. Só que ele faz força, que nem ele quando capina. Bom, mas não era isso que eu queria dizer. Aí, para encerrar, a ligação com a plantação. E aí eu acho que é daí que surgiu também o meu amor pela plantação. Do plantar porque pra crescer quem também. tem cavalo, planta milho. Nos meses que dá para plantar milho. No inverno, pai, Camerão, lembra da aveia? aveia, Camerão, cana. Então eu me lembro assim que todos eles falavam e eles diziam, esse mês eu vou plantar não sei o quê. Aquele mês agora eu vou plantar aveia. Era lua minguante, e eu ficava tipo, eu era uma criança, eu tinha 13 anos. Mas eu fui assimilando mais os conhecimentos da mãe e do pai no sítio, mas a vivência, Deus o livre. Eu fui vender milho numa casa de carroça. Estava passando de carroça e tinha umas espigas de milho que eu ia levar no mercado, que comprava de nós, milho, produção nossa, eu todo orgulhoso. Aí eu olhei uma casa, uma senhora de óculos, eu disse, a senhora quer milho verde? Imagina, nunca tinha feito isso na minha vida, eu sou repórter. E ela disse, quanto é? Vou dar o preço. Eu digo, é R$1 a espiga. Não, 4 por 1. 4 espigas por R$1, era o preço. Ela disse, eu quero 2. Aí pensei, 2 só? Bom, eu vou lhe dar as outras 2, então dei de presente para ela. Daí ela me perguntou, o senhor mora aqui, né? Claro, estou de carroça, né? Todo esculhambado, de bota suja e coisa e tal. Sim, moro aqui. Eu acho isso aqui um espetáculo. Eu sou de Porto Alegre. Como é que eu vou lhe dizer assim, como é que é uma cidade assim que está cheia de gente? Como é que eu vou lhe explicar? O senhor já esteve em Porto Alegre? Aí eu não tive coragem. Eu disse, só quando eu era criança, eu fui lá uma vez, eu vi que está sempre cheio de gente. É, porque lá tem automóvel, tem edifício, sabe? A gente vive assim. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou dizer para ela sentar e vou contar para ela como é que é Hong Kong de gente, como é que é a China de gente, Lugar como é mais que é a cidade do populoso México. Meu Deus, eu pensei, ela acha que eu sou um tatu, mas eu era um tatu no bom sentido. Cheguei em casa, falei para a mãe deles, pô, a mulher acha que eu sou o Zé Badela, mas tu é o Zé Badela, tu tá de carroça vendendo milho, com as botas todas esculhambadas. Carroça velha. Tu queria que ela achasse que tu era gerente do Banco do Brasil? Levei mais uma puxada em casa. Mas eu tive a minha experiência de vender milho. Tá? Vendi 2 espigas pessoalmente. Aí essa vivência agora, que tu quase não gosta desse tipo de coisa, né? Como é que não ia virar uma matéria e um assunto que a gente... Olha quantos anos faz isso. E as pessoas às vezes me perguntam nessa história, né? O tempo, Ju, tá voando? O tempo tá voando. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o programa Amor Pet, hoje com Rafael Decker e Aurélio Decker, como convidados, contando um pouco sobre a nossa vivência familiar com os animais de estimação. Uma coisa que eu cresci ouvindo é que lá em Paris, quando o senhor Aurélio foi a trabalho, através do jornal NH, Sim. O que foi que tu viu lá de diferente? Eu levei um susto, assim, né? Há 30 anos atrás, primeira vez que fui, por causa do jornal, se viajava muito para acompanhar o setor calçadista onde ele estivesse. Mas aí, Paris, cheguei lá, o Colônia de Novo Hamburgo, em Paris, né? Aí um impacto, porque eu fui tomar um café, né? Dos milhares de cafés que tem lá, todos magníficos e caros para burro. Entrei, eu não vou dizer que tinha mais cachorro do que pessoas, mas
Era um por um, era impressionante. Os cachorrinhos nas mesas, do lado das pessoas. E eu, mas que coisa, né? Essa naturalidade que os animais... Na rua, então, nem se fala, né? E todo mundo recolhendo com o plástico, as fezes e tal. Enfim, um cuidado magnífico. Mas, principalmente no comércio, a loja, a pessoa entrava com o cachorrinho, era atendido no balcão, escolhia as roupas. Então, eu pensei, nossa, como eles estão... claro, a causa, a gente já sabia que o afeto lá com os animais tinha razões históricas, até por causa da guerra, né? Morreram milhares de homens e muitas mulheres, então, viúvas, acabaram tendo essa companhia dos cachorros, dos gatos, dos outros pets, para viver junto. Então, se criou uma cultura de convivência harmoniosa e carinhosa em relação aos animais. Aqui não. Aqui, se entrasse um cachorro num armazém, numa loja, num shopping, Sai de agora. ia chamar a polícia. Sai daqui agora. Então, agora aqui o shopping Novo Hamburgo já entra com um cachorro e tal. Já daqui a pouco vai ter restaurante que vai permitir também estar com o cachorro do lado da mesa. Tem alguns, tem, né? tem Já tem alguns alguns que que já eles tem. têm o espaço pet friendly, acho que fala, uma coisa sim. assim. Por aí. E alguns locais, assim, eu já percebi andando aqui por Novo Hamburgo, eu não sou de sair para ir em restaurante, mas eu já percebi que alguns locais têm o espaço onde tem as mesinhas que tu pode, então, estar ali com o teu animalzinho. Os postos de gasolina na estrada, Também. vários têm, como a gente vai muito no trecho Novo Hamburgo Torres, né? Tem Também. espaço. No Parcão, estivemos lá ontem falando, Cachorródromo. tem o cachorródromo no Parcão. Em alguns locais públicos, assim, Nas né? praças, no centro, nas pracinhas, ali onde era o campo do praças. Novo Hamburgo, tem a pracinha que a gente vai brincar às vezes com as Isso. crianças, ali tem um lugar também para os cachorrinhos. nós estamos aumentando o espaço com de aquela convivência. demora que a gente sempre ouviu falar que o Brasil, 20 anos depois, sempre, né? É isso. Mas acontece. Eu só queria dizer que no caso de Paris foi em função dessa guerra e o cachorrinho e o gato eles acabaram tomando um lugar familiar, deixando de ser só um animal de estimação. E nós aqui, por outro lado, é muito em função das pessoas terem cada vez menos filhos, viverem cada vez mais afastadas da família, em apartamentos, em locais pequenos ou longe da família. Então, os animaizinhos, eles deixam de ser um animalzinho da família e eles viram parte da família. Então, é isso que eu percebo daqui, né? E a nossa ligação do campo também, eu insisto Com em falar certeza. nisso. Lá no interior, certeza. da onde as nossas famílias vieram, a Com nossa avó, certeza. Dona Lourdes, né, que não para quieto um minuto, trabalha, é uma máquina, ela tem um cachorrinho. A Por quê? bolinha. Porque eles sempre tiveram um cachorro Sim. da colônia. Quando criança Sim. tinha. Isso. Sim. O nosso vô Irineu também. Sim, né? o cachorrinho Ele dele, tinha o pirulito. O fio velho. O Eles fio sempre velho. tiveram essa ligação. Só que Sim. um pouco diferente, né? Era cachorro era na rua. Um pouquinho diferente. Comia resto de comida. Uma coisa que tu falou antes dos cavalos, eu não consegui te dizer. A diferença do cavalo lá na praia, lá no campo, e a diferença do cavalo na cidade, das carroças e etc e tal. Lá na praia, quando nós tínhamos os amigos que tinham o cavalinho na cocheira, o Rafa brincava que às vezes o cara tratava melhor o cavalo do que a esposa, né? E os filhos, né? O cavalo lá, ele tem, assim, realmente um lugar... De destaque. Isso, e de cuidado. É. O que nós vemos é que o cavalo, ele é um problema para ele, e a carroça é no centro, né? É no Não, e o fator convívio também, com os carros. O fator social. A pessoa tem asfalto. pouca condição financeira, o cavalinho vai estar Isso. malzinho, né? Porque tu manter um cavalo custa caro. Bah. Tu dá ração, tu fazer o manejo, veterinário. Então, ele não é assim uma coisa, vou ter um cavalo, que ele come grama. Não, é muito mais do que isso. Tem as vacinas, tem os vermífugos. E a gente, já falaste no teu programa, o pai já falou no dele, eu já falei no meu, da questão do, tinha que proibir carroça, não sei o quê. É que a gente delicado. enxerga, lembra aquela história, não? A gente não pode julgar uma coisa que a gente não sabe a fundo. O que nós vemos aqui no centro de Novo Hamburgo é a pequena parte, é como eu sempre digo no meu programa, é a pequena parte dos bichinhos que são maltratados, porque a grande maioria, e isso é comprovado por nós pela nossa vivência de interior, os animais... Lembra o Paulinho, filho do seu Dércio, que tinha o Mustang, era o nome do cavalo? O cavalo, ele era impecável. Sim. E ele carregava uma carroça, eles faziam um aterro na praia. Na época que podia pegar areia das dunas, Sim. eles faziam um aterro, ele e o Alcione. Nós temos histórias para contar. E o cavalo Mustang, ele era um Mustang mesmo, né? Enfim. Brilhoso, E ele brilhava, cheiroso, E ele dizia, vai.
E o Mustang ia. Depois ele fazia, como é que o vô fazia? E ele parava. Comunicação, incrível. E lá, sim, muito mais do que muitos membros da família, o Mustang fazia parte do... Com certeza. Do Tanto é que eles ganha-pão ficam, e da família. Eles passam, eu já contei também num programa recente, eles ficam doentes, a pessoa, quando o cavalo morre, né? Porque chega uma hora que ele morre. E é igual perder um familiar, né? Nem Igual, fala. igual. Claro que não é igual. Bicho é bicho, desculpe. a Sim, é expressão. parecido. Mas a dor, né? O amor, né? Quem é que vai, como é que dá pra regular o amor por uma pessoa, por um bicho? Nossa. Deixa O eu amor dizer é uma igual. coisa, porque eu fiquei bobo lá no sítio, eu já sou bobo. Eu ia dizer mais, né? Muito mais. Sabe por quê? Eu tinha uma égua chamada Amazonas, o filho dela, o Pibi. Eu gritava, Amazonas! E ela vinha relinchando, correndo onde eu estava. Lá do fundo do campo. O maquiavélico aqui dava milho, dava Adestrador. grão de açúcar mascavo, maçã. Então, quando ela ouvia Amazonas, ela entendia comida. E o Pibi, o filho dela também. Pibi! E ele relinchava mais ou menos assim e via mil. Mas eu tinha também, no tempo do sítio, eu tinha um gavião, que era, ai meu Deus. Ele o tinha Átila. nós. Átila. O Átila. Daí eu de manhã cedo, levantava cedo e começava, Átila, gritava. Aí a Júlia, ô Juju, cala a boca, pai, nós queremos dormir. A Júlia? Eu de manhã fazendo barulho. A Júlia. Por quê? Porque o gavião nunca veio na minha mão, o Átila, mas ele parava no mourão, perto de mim, então eu dava para ele pedacinho de peixe, essas coisas e tal. Então, eu chamava o gavião. Depois tive o Maui. O Maui. O Maui, Maui. no outro gaviãozinho. Esse foi sim, recente. chamava ele, era todo fã da Júlia. Eu dizia, Maui, Maui, vem, Maui. E ele vinha no meu ombro, aí eu queria morrer. Mas tem um vídeo no Facebook, tô falando com ele. Eu tenho um vídeo, eu tô falando com o Fael, ele atrás de mim, aqui na nuca. Todo molhado. E só um parênteses, é proibido domesticar esse tipo de animal. Sim, O que aconteceu sim. conosco foram duas situações extras. Eles nasceram assim, lá. Eles estavam, um estava num pátio de uma casa, ninguém sabia o que fazer e ele não, ia morrer sem os pais E a era gente final de semana, lembra? A gente acolheu e cuidou e ele voou. Isso, ele foi pra E o natureza. Átila Nunca também. ficou em gaiola. O Átila Foi tomava uma água num situação- conta-gota. Isso, Foi o eles pessoal teriam- do Dyer, que eles o carro teriam- bateu. Lembra? Exato. E ele desmaiou. Eles teriam Aí tinha morrido. um filhote, não me lembro Ele disso aí. caiu e aí ele Isso. estava desacordado. Porque não foi nada assim que a gente foi lá e pegou, Não, porque a não, gente não. queria, só para Com deixar claro. arapuca. Não, nossa. Só para continuar o assunto Só dos pra deixar bichinhos, claro. do ganso, depois estava contando. O ganso, porque também isso tinha depois, casal de isso depois ganso. virou matéria na Rede Record, lembra que eles foram Isso, gravar? a Rede Record, eles tinham um programa sobre animais, eles foram lá, então nós fizemos demonstração. Eu digo, vou chamar o Gavião. Ele, 2006, por ali. Veio o Gavião, 7. daí chamei o Ganso. Eu digo, o Ganso assim, eu vou gritar. Daí eu falei para a repórter, E você sair correndo. grita tu e chama, Ganso! E ela, Ganso! Ele não vai responder. Mas a minha voz ele aprendeu, porque para mim, quando eu falo para ele, significa comida. Então eu vou gritar, Ganso! Eles vão fazer um barulho doido, é um casal, eles vão vir voando e eu vou sair correndo, vou fugir. Lá tem um chalé, ó. Naquele chalé eu vou parar e eles vão parar na minha frente. Daí eu vou pegar um milho e vou dar para eles. Não, chama! Ganso! Já levantaram de longe. Começaram a gritar. E vieram. Quando eu enxerguei eles, eu saí correndo. E eles filmando. Saí correndo, eles atrás de mim, voando atrás de mim. Daí parei na casinha, virei para eles. Eles ficaram de pé na minha frente. Eu peguei o milho e comecei a dar para eles. Aí o cachorro, Tigrão. Digo, nosso Era cachorro. um gigantão, assim, Grandão, misturado com fila. enorme. Qual era a raça dele? Era um Fila guaipeca, com mas jaguara. era grande. misturado. É, Era uma mas ele- mistura. Bom, tá, nosso filho, eu gostava dele como filho, credo. Tigrão, eu vou dizer para o Tigrão uma frase, ele vai avançar nos cavalos, porque o PIB e a Amazonas estavam ali. Estavam vendo todo o quietinho, circo. estavam no Esperando lugar a vez deles, deles. na cadeirinha de pensar, esperando. Eu disse, Tigrão, olha o boi. E ele não relinchou, ele foi para cima dos cavalos e do PIB. E o PIB dando coice nele, e a Amazonas também dando coice, daí eu disse, aqui! E ele veio para o meu lado. Então, eu estava assim, me sentindo... Aí a O Tututi, rei do Tututi, mundo. a galinha, A Tututi. A Tututi. Eu disse, eu tenho uma galinha chamada Tututi. todas elas vinham, né? Mas Eu uma... vou chamar a Tututi, ela vai vir na minha perna e vai subir no meu ombro. Porque às vezes eu tem estou foto almoçando da Tututi. e ela vem, sobe e eu estou comendo e pego na colher, põe assim, ela come junto comigo. Então, a Tututi, ela vai vir aqui. Não, essa não. E aí, então tá, prepara.
Tutute, tutute, tutute. Ela veio a mil. Subiu aqui, parou aqui, ficou ali toda... Aí, claro, eu futriquei nos bolsinhos de um pouquinho de milho, dei para ela. Então, eu tive uma vida, aprendi com os meus filhos, mesmo, aprendi com eles, e com a Rose também. Sim. Esse cuidado, esse carinho. E aí apareceu na minha vida, então, a apoteose, apareceu o jacaré no sítio. O jacaré veio lá da Lagoa de Itapeva. Nós temos 3 açudes no sítio. E ele veio pequenininho, mais ou menos 2 por palmos. Vontade própria, né? De Isso, novo, Sim, ele claro, apareceu é uma lá. enchente, deu uma né? chuvarada, ele deve ter fugido, alguma coisa. E o ambiente é deles, né? E aí ele ficou no sítio, ele ficou num lago que tinha peixe, e começou a comer e tal. Bom, quando ele foi embora, que eu chorei lá escondido, ele tinha 2 metros, 2 metros. E ele então era apoteose, porque eu dizia, eu tenho um jacaré. Ah, não! Diga, eu vou chamar o jacaré. Eu chamo ele. Eu vou chamar o jacaré, ele vai vir. Eu não sei em qual açude ele está, mas Deus, aqui, que loucura. aí eu começava, jacaré, jacaré, daqui a pouco, trum, na água. E tem vídeo também na internet, para quem na quiser internet, ver. Quem no quiser ver. Facebook tem. Ele vinha nadando, e aí eu jogava pedaços de pele de galinha, essa coisa para ele, miúdos de galinha, enfim, e ele comia. Então ele ficava impressionado que eu chamava ele. Eu disse, eu não sou amigo dele. Quando eu digo jacaré, ele pensa comida. Eu tinha paciência para isso. Eu ficava escondido e chamava e jogava comida. E eles acostumaram. Eu preciso fazer um registro. Desculpe, eu tomei conta de Não, tanto não, bicho. mas é que, Vocês estão aqui para falar. Na minha por câmera favor. lá, eu quero fazer o registro. Amor pelos bichos, total. O amor pet, né? E a agricultura plantar para crescer, já acontecia, Isso, né? Na minha nosso câmera programa. agora, olha só. Aí então estou eu lá sentado, observando tudo isso, né? Porque eu fazia parte desse dia a dia. Pessoal Mas os gravando. comandos de voz eram com ele. Aí a repórter da Record tava lá, eles filmando e tal, a equipe toda, aquela coisa que a gente já vivia sempre. E eu quieto sentado, né? Daí diz ela, tá, e aí, o que mais tem? Daí eu disse, tem eu, só que eu sou o único que ele chama e não vem. Eu sou o único que não obedece. Eu sou o único que não obedece. Não adianta ter milhozinho no bolso. Mas a Juju era a nossa estrela, porque ela tinha nome das galinhas. O Pindil, Pacolândia, todas as galinhas tinha. E agora, mesmo em todas. De novo? Sim, Ela tem, elas têm nome. Tem uns 15, e elas quantas galinhas tem são agora? 15. E 15. elas sabem o nome delas, né? Tá. Cada uma tem Cada uma uma tem um- personalidade. E o programa dela, que nos orgulha, né, Fael? Sim. Amor Pet, né? Começa pelo nome, né? Amor Pet. Em domingo de tarde, nós ficamos 2 bobão olhando ela assim de auditório, porque- macaco de auditório. É porque vocês fazem parte, né? E a ideia de hoje, nós 3 estarmos aqui, é justamente isso. Por que desse programa? Porque daqui a pouco a pessoa vai olhar e vai dizer, o que essa guria está aí falando de cachorro? E gato, enfim. A nossa raiz é a vida toda fazendo isso, tanto quanto o Rafa com a agricultura, Sim. o pai com a comunicação desde Não, viu que sempre. cada um ficou no seu quadrado, dentro do mesmo... juntos e tem a com mesma oportunidade vertente. da Vale TV, né, que sempre nos aturam, nos recebem também. E nós Mas cada um ficou na conseguimos- área que mais gosta, né? Isso, e nós conseguimos juntos fazer essa... E juntos, há mais de 10 anos, nós trabalhamos junto. verdade. O Aurélio Decker Repórter era na NET. Na Isso. NET, no Nem canal tinha 20. ainda a Vale TV, era canal 20 No da canal NET. 20. A Vale TV Então- era a TV Mais na época. Isso, da TV Mais. Nós tínhamos o programa Aurélio Decker Repórter. O Rafael apresentava comigo e a Juliana também. A Juliana tinha Momento Pet, Também. imagina. Né? Também. Já na época, né? E o Fael era a clínica geral, fazia polícia, fazia E entrevista, fazia muito tudo. a água que caía, a água que cai do E céu. a série Água que Cai no Céu. Eu quero fazer 2 registros para encerrar, porque Tá, o tempo está acabando. já nos O deram primeiro, aqui o eu aviso. acho que eu comecei errado antes. Vamos de novo. Em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito jornalístico. Né? Enfim. Não lembro se Amém. Né? O segundo, a minha última colocação desse momento valoroso. E obrigado por nos receberem nas suas casas e nos seus smartphones. Lembra da cena mais bonita, que foi a cena mais bonita de todas? Pena que a gente não tem esse registro. Não tinha celular como tem hoje. A gente Para as descia. pessoas, primeiro, antes de eu contar, entenderem melhor. A nossa casa ficava aqui e a 300 metros, 3 quadras, para quem quiser ter uma ideia. Imagina um campo enorme. Lá passava Tem a a estrada. foto aqui da A estrada, estrada do ó, mar, isso, ó. da estradinha então, do sítio. E lá da nossa casa nós enxergávamos Aqui a era a estrada estrada do do mar, mar que e vocês aqui era o conhecem. sítio. A Ju descia do ônibus escolar e nós escutávamos o ônibus chegando. O ônibus parava lá na frente. Sensacional. Ela descia do ônibus, chamava um dos cavalos que iam até ela
ela tirava a blusa, o Sim, que eu ela normalmente tivesse. usava esses paninhos, Ou às vezes assim. solto, sem Sem nada. nada. E aí, pai, como é que tu faz sempre? Vinha. Aí Aí o galope ela e os vinha- cabelinhos dela assim, moçando. Pra- E a gente acompanhava, aquela é uma coisa assim. Essa é a grande cena, eu acho, É, daquele é a sítio. cena mais ela marcante, vindo no campo né? a galope com os Desse cavalos. amor animal, e os né, outros que a gente cavalos teve. corriam Então, junto. eles andavam juntos. E aí, Eles então, andavam era juntos. praticamente a nossa Índia, Era né? a nossa Índia, Da era terra. a nossa Índia, a nossa Apache lá no Isso. meio, segurando nas crinas do cavalo. É. E a minha cabrita, que não deu nem tempo de falar da minha cabrita, que quando ela ouvia o ônibus, ela começava a berrar, lembra? Chamava. Parava o ônibus da escola, os bichos começavam a ficar bem loucos. Um prazer receber vocês Vá, aqui. Ju. Obrigado, filha. Podíamos ficar conversando mais horas Sim. e horas e horas. Bom, não vai E- faltar tempo e nem oportunidade, Verdade. né? Estamos os três na Vale agora, né? Sim, o Gustavo... Quarta, O Gustavo disse... sexta e domingo. Quarta, sexta, domingo. O Gustavo disse, então hoje o programa vai ter 60 minutos. Quarta, Aurélio Deck Repórter. Sexta, plantar, Plantar para para crescer. crescer. Agricultura familiar. Domingo de tarde, Amor Pet. Muito obrigada. Até o domingo que vem. Beijo A minha pra câmera todos. é essa. Beijo. Valeu.